Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra. Oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, nos dando sabedoria e nos dando entendimento. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós estamos falando sobre as visões do profeta Zacarias. Hoje, nós vamos completar o capítulo 1, quando acontece a segunda visão, e vamos expor, pela graça de Deus, o capítulo 2. Então, vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 18, diz assim: E levantei os meus olhos, e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Quem são esses? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Até aqui. Veja, irmãos, sempre que você vê de maneira simbólica a palavra chifre, está falando de poder. Então aqui o que está falando? Está falando do poder das nações que dispersaram o reino do sul, Judá, que dispersaram a sua capital, Jerusalém, e também está falando das nações que dispersaram o reino do norte, a queda da Samaria. Provavelmente o texto aqui está falando dos 4 grandes impérios que iniciaram a história humana. Império Egípcio, que o povo ficou cativo e escravo 400 anos no Egito. Império Assírio, que foi quem destruiu o reino do norte, a capital Samaria, e levou o povo cativo. Império Babilônico, quando Nabucodonosor veio e destruiu o templo e levou o povo cativo, os principais do povo. E o Império Persa, que mesmo mandando o povo de volta, ainda estava tornando o povo cativo. Nós temos que lembrar que um fato é o povo ter voltado para Jerusalém, o templo ser reconstruído. Isso aconteceu porque era uma promessa de Deus, isso aconteceu porque era um decreto de Deus, e dessa maneira tinha que se cumprir. Quem foi que Deus usou? Deus usou a Ciro. Porém, Ciro não libertou, Ciro não autorizou que fosse restabelecido um governo próprio em Jerusalém. O limite da autonomia que o povo de Judá tinha era ter um governador. Então, o que o texto está falando aqui? O que Deus iria fazer com as nações que oprimiram o seu povo? O que eu tenho que lembrar? Deus usa as nações para cumprir os seus propósitos. Como que ele faz isso? Um dos exemplos. Basta Deus retirar a sua graça. Nós temos que entender que a graça limita os pecados. Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, o Brasil é um país extremamente pecador. Nós somos uma nação extremamente corrompida, idólatra, feiticeira, sexólatra, corrupta. Porém, existem determinados pecados que não acontecem no Brasil. Da mesma maneira, existem outros países do mundo que também são tão pecadores quanto o Brasil, mas você vê que determinadas coisas não acontecem. Quando você vê essa limitação, entenda, é o poder de Deus através da sua graça, não entregando o povo ao seu próprio coração. Nós temos que compreender o seguinte: Deus é um Deus que traz juízo. E uma das maneiras que Deus traz juízo é autorizando com que o povo peque, entregando ele ao próprio desejo. Vamos dar um exemplo, Romanos 1, que é o capítulo que fala da perversão sexual.
capítulo é claro, ele fala o seguinte: porque não deram glórias ao Deus do céu, Deus os entregou ao sentimento perverso, para cometerem torpeza. Mulheres com mulheres, homens com homens. Por que esse pecado aconteceu? Porque Deus entregou essas pessoas ao próprio coração. Da mesma maneira, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala o seguinte, que quando o homem da iniquidade, o filho da perdição se manifestar, Deus vai enviar o espírito do erro para que aqueles que não creram na verdade, creiam na mentira e adorem ao anticristo. Esses são dois exemplos clássicos de Deus entregando ao próprio pecado. Voltando ao nosso texto, que eu tenho que entender. Essas nações levaram o povo cativo? Sim. Era um decreto de Deus? Sim. Só que eu tenho que lembrar daquela máxima. É como se fosse uma linha de trem. Essa linha de trem é chamada soberania divina. Ela vai dar lá na eternidade futura. Ela começou aqui na eternidade passada e vai terminar na eternidade futura. Como é que essa linha de trem chamada soberania de Deus funciona? Em um trilho estão os decretos de Deus, que sempre vão se cumprir. No outro trilho está a responsabilidade humana. O fato de haver um decreto de Deus não anula a responsabilidade humana. Trazendo isso para o nosso texto. As nações obedeceram a Deus, levando o povo para o exílio? Sim. Pastor, por que Deus vai trazer juízo sobre essas nações? Porque ao serem entregues ao próprio coração, a Deus retirar sua graça, a Deus não limitar a ação dessas nações, eles exageraram. E trouxeram um juízo muito mais duro. Ao serem entregues ao seu próprio coração, eles cometeram maldade. Nos exemplos que eu dei, ao serem entregues ao próprio coração, eles cometeram torpeza. Ao serem entregues ao próprio coração, eles creram com toda a força na mentira, para adorar o anticristo, em consequência, adorar Satanás. Então, meu irmão, uma das nossas orações tem que ser a seguinte: Senhor, não me entregue ao meu próprio desejo. Não permita que eu erre. Senhor, me guarde. Aí você pode fazer a oração do salmista: Senhor, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Desviar aqui, não está falando de desviar da fé. Está falando de desviar do caminho do Senhor. Eu não posso impor ao texto algo que o texto não diz. Porém, eu tenho que compreender que se Deus me entregar o meu próprio desejo, você nem para a igreja vem. Por isso que é um dos ensinos pessoais meus, o seguinte: se você está tendo problema para vir para a igreja, abre o olho. Sua casa está caindo. Você está começando a entrar em disciplina. Deus está entregando você às circunstâncias. E você não está reagindo. Então, cuidado. Um dos sinais de perigo é quando eu começo a não conseguir vir para a igreja. Porque, veja, o culto cristão é o básico. É aquele arrozinho com feijão. É o leitinho da mamadeira da criança. Quem traz você aqui é Deus. Porém, em situações disciplinares, ele entrega você a você mesmo. E você começa a não vir. Quando você começa a não vir, a consequência vem. Quando a consequência vem, você é disciplinado.
Percebe? Porque é importante a oração. Senhor, não retires de mim a tua mão. Porque você vai ser responsabilizado das suas atitudes. O que você vai fazer amanhã, você não sabe qual é o decreto de Deus. Mas você sabe qual é a vontade de Deus explicada na Bíblia. Então, todas as manhãs você tem uma escolha pessoal de obedecer à Bíblia ou não. Todo domingo à tarde, toda quarta-feira à tarde, você tem uma escolha diante de você, de vir para o culto ou não. Todas as vezes que você abre o canal de oração da igreja no WhatsApp, o grupo de oração, você tem uma escolha de orar ou não. Por ter essa escolha, você vai ser considerado responsável. E nós vamos dar conta a Deus, no dia do tribunal de Cristo, o que nós fizermos através do corpo. Isso está claro ali em 2 Coríntios 5, versículo 10. Da mesma maneira, as nações, sem saber, estavam cumprindo um decreto de Deus, porém, elas exageraram. Os assírios, por exemplo, colocaram anzóis na boca dos prisioneiros judeus e levaram arrastado. Não precisava. Outras maldades foram feitas. Não precisava. Por isso que Deus vai punir essas nações. Pastor, como que eu sei que Deus vai punir essas nações? O texto até agora não falou nada. Vamos lá. Versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse, que vêm esses fazer? E ele falou dizendo, esses são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Aí a visão continua. Zacarias vê 4 artesãos, 4 carpinteiros, 4 engenheiros. São homens, não pense em carpinteiro aqui como um camarada pregando prego numa tábua. É um artesão, é um engenheiro, é um mecânico. É alguém capacitado, alguém de muitos talentos. E quem são esses 4 carpinteiros? É o poder de Deus que foi levantado para cortar os chifres. O que nós vamos ver na história? Nós vamos ver o Egito se tornar uma nação muito pequena. Nós vamos ver a Síria se tornar uma nação muito pequena. Nós vamos ver a Babilônia se tornar uma nação muito pequena. E nós vamos ver a Pérsia também se tornar uma nação pequena. Foi quebrado o poder deles. Entendeu? Nunca mais eles foram os mesmos. O Irã é grande. Hoje sim, o Irã é grande. Existe muita riqueza na Pérsia. Mas vai ver a Babilônia e o Iraque, é um país arrasado. Vai ver a Síria, que hoje está colocada no meio do Iraque, arrasado. O Egito é um país que tem lá sua estabilidade, mas nem chega perto da glória que teve na época de Faraó. Por quê? Por causa do cumprimento dessa palavra profética aqui. Eles foram cruéis. E ninguém toca no povo de Deus com crueldade e bacileso. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que você é um funcionário que não faz o seu trabalho. O que Deus vai fazer? Se você é filho, Deus vai te disciplinar. Provavelmente ele vai usar seu chefe, ou seu cliente, ou alguma outra pessoa. Aquela pessoa vai cumprir a vontade de Deus? Sim, mas se ela exagerar e for injusto, ela vai responder. Por isso que até quando nós somos usados sem saber, no juízo de Deus, por exemplo, um pastor.
O pastor é responsável por aplicar a disciplina bíblica. Mas ele tem que fazer isso dentro do critério bíblico. Se ele não fizer, responde para Deus. Se ele fizer de maneira injusta, também responde para Deus. Então, assim, cuidado. Diante de Deus, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E nós vamos responder ao Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Zacarias capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Olha que interessante, aqui começa a terceira visão, lembra? Foram 8 visões em uma única noite. E olha que interessante, Zacarias estava em plena consciência, lembra? Os dons de Deus acontecem com consciência plena, total. Isso é muito importante, isso aí é apologética, é material de batalha espiritual. Nunca esqueça isso, os dons de Deus acontecem em plena consciência, sob controle total do Filho de Deus. Amém? Tanto é que Zacarias escreveu tudo em detalhes, mas olha que interessante, o nível de consciência dele era tal que ele conversava com o anjo intérprete. Lembra que na primeira visão tinha o anjo do Senhor, mais outros anjos, e que o anjo intérprete interpretou toda a visão? Zacarias aqui está num nível de consciência tal que ele está conversando com o anjo. Ele pergunta, o que é isso? E o anjo responde. E aí aparece a figura do cordel de medir. O que é isso? É um prumo. Sabe aquele prumo do pedreiro? Que a gente coloca do lado da parede para ver se a parede está reta? É o mesmo princípio. Na Bíblia, sempre que eu vejo o cordel de medir, existem 2 significados. O primeiro é Deus medindo o lugar em toda a sua medida para abençoar. É o caso aqui. Deus está medindo o cordel, medindo a cidade, porque ele vai abençoar Jerusalém. Como que eu sei que é para abençoar? Por causa do contexto do texto. Ah, pastor, e qual o segundo significado de medir a cidade ou medir a pessoa? É juízo. Exemplo, Apocalipse capítulo 11. E foi dado um cordel de medir para medir a cidade. Porque Jerusalém será pisada pelos gentios 42 meses. Isso é lá no futuro, tribulação. Então, sempre que eu vejo cordel de medir, ou é para abençoar, ou é para punir. Aqui no caso, olha o que Deus está falando. Primeiro, na primeira visão, lembra que eu ensinei quarta-feira? Que Deus tinha abandonado Jerusalém e o templo, isso está em Ezequiel 10. E que a glória de Deus voltou para a cidade, e que ele falou, olha, eu sou com vocês. Lembra que nós vimos no livro de Ageu, domingo passado? A mesma coisa, em que Deus sobrenaturalmente fala, ó, eu estou com o povo, e Ageu confirma isso profeticamente. Aqui, Deus vai mostrar que há presença dele e há abençoar a cidade. Da mesma maneira que quando você nasce de novo, em consequência disso você crê em Jesus, passa a amar Deus, passa a servi-lo. O Espírito Santo se torna um só com o seu Espírito. E nós somos grandemente abençoados por esse habitar interior do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida cristã piedosa. Quer maior bênção do que essa? Amém? Vamos avançar, versículo 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre,
fala a esse jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Olha aqui a consequência do medir. Deus está abençoando. Lembra, a população que voltou para Jerusalém, 43 mil pessoas. É muito pouca gente. Para vocês terem uma ideia, na época de Salomão, Jerusalém já era habitada por mais de 1 milhão de pessoas. 43 mil voltaram. Lembra que na lei de Moisés, em Deuteronômio 28, uma das promessas era o multiplicar da população. Lembra que o povo foi levado para o exílio porque as maldições da lei se cumpriram. Agora o povo se arrependeu. As bênçãos da lei estão voltando. Uma das bênçãos da lei era os judeus terem muitos filhos e o país ser grandemente habitado. Então o anjo aqui está falando, fala para o profeta. Olha, aí eu sei também que Zacarias era jovem. A esse jovem, por exemplo, eu sei que Ageu era velho, porque ele viu o templo. E Zacarias era jovem por causa desse texto, não é? Lembra que eu falei que os dois profetizaram? Um jovem e um ancião. Os dois no mesmo ministério profético, o ministério deles começou com uma diferença de 2 meses, o ano era 520 a.C., e através do ministério deles, o povo começou a trabalhar, e o templo passou a ser construído. Em 4 anos eles iam levantar o templo. Por causa do ministério desses dois, e é lógico, do poder de Deus se manifestar. Amém? Vamos seguir, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Olha que interessante. No versículo anterior ele fala que Jerusalém seria habitada como cidade sem muro. Mas muro é instrumento de proteção. Os muros de Jerusalém, o templo foi reedificado, a cidade voltou a ser habitada, mas os muros não foram reedificados. Eles vão ser reedificados 75 anos depois. Quase um século depois. Lembra que nós estudamos junto as profecias das 70 semanas de Daniel? E a profecia começava com o decreto de reconstrução do muro e da cidade. Lembram disso? Esse decreto aconteceu em 445, quando o rei persa Artaxerxes deu a ordem para Neemias, que foi depois governador de Judá, ir para Jerusalém reconstruir o templo, o muro e a cidade. O templo já estava pronto, perdão. Olha que interessante, Deus aqui, como nada escapa da soberania de Deus, e Deus sabia que o povo ia ser omisso, não ia edificar o muro. O que Deus fala como sinal de bênção? Eu serei o muro da cidade. E a gente percebe, naqueles 75 anos, nenhum inimigo veio e tomou a cidade e matou o povo. Tiveram dificuldade? Tiveram. Tiveram luta? Tiveram. Veja, o fato de Deus proteger não quer dizer que você não tenha luta. As lutas fazem parte da nossa existência. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Totalmente distorcido pelo pecado. Lembra? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos num mundo que geme. Nós vivemos num mundo debaixo do juízo, de um Deus irado. Basta ler o jornal. Você vai ver esse juízo. Mas, veja, olha para a sua vida e olha para a vida que o pessoal vive aí fora. Olha para o seu almoço e olha para o almoço que muitos cristãos que hoje estão presos na cadeia, talvez nem almoçaram. E agora estão passando frio. Tão filho de Deus como eu e você.
Talvez até irmãos muito mais consagrados, que levaram sua fé até um ponto onde estão presos. Então as lutas fazem parte, mas é Deus que guarda. Nossa, pastor, mas Deus guarda até na prisão? Espera o tribunal de Cristo. E você vai ver o que aqueles queridos irmãos que estão debaixo da perseguição vão receber da mão do próprio Senhor. E aí o que eu vou falar é até um impropério. Talvez nós vamos ter até uma inveja santa. Se é possível que isso aconteça, porque inveja é pecado e lá nós vamos estar em estado perfeito. Mas nós vamos olhar e falar, nossa, Deus honrou esses irmãos, eles sofreram. Mas o próprio Deus está enxugando toda lágrima, o próprio Deus está aquecendo. E o próprio Deus está dando prêmio, está galardoando. Irmão, nunca esqueça, Deus está acampado ao seu redor, independente do problema. Você pode estar vivendo uma doença séria, você pode estar vivendo um problema sério. Deus está no controle de tudo. Visões como essa nos ensinam isso hoje. Não ensina apenas que Deus está restaurando o povo naquela época, 2.500 anos atrás. Me mostram que Deus é como um muro ao meu retorno, ao meu redor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. Pois eu acho que eu já li o 5, mas vou reler. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um mulo de fogo ao redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Aqui o diálogo muda um pouco. Deus começa a falar com aqueles que não voltaram do exílio. O que Deus está falando? O povo que não voltou do exílio, volte. Porque vocês estão sendo espalhados por mim, dentro do reino da Pérsia. Porque eu estou fazendo isso. Vocês não quiseram voltar para Jerusalém? Agora eu estou espalhando vocês. Mas antes que eu espalhe isso, volte. Pastor, como é que eu sei que Deus espalhou o povo judeu pelo reino da Pérsia? Nós vamos estudar isso no livro de Esther. Havia judeus espalhados pelas mais de 120 províncias persas, que iam da Índia, no meio da Ásia, até a divisa da Etiópia com o Sudão, no norte da África. Quando houve a perseguição, eles estavam espalhados por todo o reino. Por quê? Cumprimento dessa profecia. Vocês não quiseram voltar para Jerusalém? Você não quer ir para a igreja? Beleza, então. Eu só vou tirar um pouco a mão que você vai começar a fritar. E nós vamos ver que a hora que o calor bater, você não vai querer ir para a igreja. Você não ora? Entendi. Não está nem aí para a oração dos irmãos? Tá bom. A vida dá volta. Vai haver um momento em que o dia mal vai chegar. Nossa, pastor, está amaldiçoando? Não. Estou repetindo as palavras de Jesus. O Cristo falou o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Não estou amaldiçoando ninguém. Estou só retratando o que Jesus falou. O dia mal vai chegar. E aí, meu irmão, você vai querer congregar. E aí você vai querer ir para a igreja. E vou te dizer mais, quem tem filho pequeno, muitos irmãos não levaram a fé a sério. E quando seu filho adolescente cresceu, ele viu aquela criança inocente se entregar às drogas, se entregar à prostituição, se entregar ao crime. E alguns tiveram que, de maneira simples, ir levar no cemitério o seu filho. E pode ter certeza, se a pessoa foi omissa, não levou para a igreja,
Com certeza, quando estava carregando aquele caixão, a pessoa pensou, se eu tivesse levado meu filho para a igreja, se eu tivesse trazido a presença de Deus para o meu lar, será que eu estaria enterrando agora esse filho? Nossa, o pastor pegou pesado. Peguei. Mas os irmãos concordam que é uma realidade que pode acontecer? Os irmãos concordam que a geração aqui do livro de Zacarias, que viu o templo ser destruído, viu vários jovens serem assassinados pelo exército de Nabucodonosor? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Estou falando dessa maneira dura, para que você abra o olho, enquanto ainda é tempo, para que você tenha a consciência limpa diante de Deus. Nossa, pastor, meus filhos já estão criados, que bom, então agora você é avô. Agora você tem a responsabilidade de ser um exemplo. Dos seus netos olhar para você e verem a Cristo na sua vida. Responsabilidade dobrada. Agora você tem o exemplo de ser uma referência para os seus filhos. De como um homem e uma mulher casados servem a Deus. Esse é o nosso papel. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. O pastor está atacado hoje. Não, o pastor só está lendo a Bíblia. Relembrando alguns textos. Versículo 7. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória que ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha que interessante, irmão. Primeira coisa, Deus está falando, povo, vocês estão em Babilônia, sai daí, porque eu vou julgar a Babilônia. Entendeu? Olha que interessante, Deus espalha eles, ao mesmo tempo que, de certa forma, é um juízo, porque não quiseram voltar, é um livramento. Olha que interessante. Às vezes você está na prova, meu irmão, e Deus está te livrando, você nem sabe. Só que como Deus é muito inteligente, se é que a palavra inteligência dá para definir Deus. Ele, ao mesmo tempo que ele te disciplina, te coloca na prova, ele te livra, para que você não seja esmagado. Deus podia muito bem tirar a mão, e quando Nabucodonosor veio matar o povo inteiro, não sobreviver ninguém. Aí Deus achava um outro homem, desse outro homem fazia outra nação. Mas como Deus é fiel à sua promessa, Deus lembrou da aliança com Abraão. E não matou todo mundo. Que lembra que da descendência de Abraão viria o Messias? Deus lembrou da descendência de Davi. Lembra que da descendência de Davi viria o Messias? Então, meu irmão, até quando você está na luta, não reclame. Que se Deus não guardar você na luta, coisas piores estariam acontecendo. Ó, vou te contar um segredo. Esse seu pastor tão bonzinho, se fosse eu que fosse aplicar disciplina, com certeza, eu ia fazer coisa muito pior do que Deus faz. Porque eu sou pecador. Se fosse você que fosse aplicar disciplina, você ia fazer coisa muito pior do que Deus faz. Porque você é um miserável pecador, alcançado pela graça. Então nunca reclame quando Deus te disciplina. Agradeça, porque quer dizer que você é filho. Deus está falando aqui, olha, sai daí, povo. Porque eu vou punir Babilônia. E o versículo 7 é interessante, né? O 8, porque ele fala que a questão da glória dele, que trouxe de volta o povo para Jerusalém. E aí ele fala a seguinte frase, ai daquele que tocou na menina dos meus olhos, aquele que tocou no meu povo. Eu entendo que esse versículo traz desdobramentos até hoje. Eu entendo que quando Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isso vale até hoje. Israel é a menina dos olhos de Deus. Ponto. Não. Vírgula.
Essa menina dos olhos de Deus é hoje uma das nações mais ímpias que tem na face da terra. Essa menina dos olhos de Deus, os seus religiosos trabalham para provar que Jesus não é o Messias. Essa menina dos olhos de Deus vai para o mais fundo do inferno se não crê no Cristo como Messias. Quando você vê um judeu, evangelize. Outro dia eu vi uma tirinha, o camarada foi ler Isaías 53 para vários judeus, que fala do nosso Cristo. Muitos deles ficaram assustados, nunca tinha sido ensinado para eles Isaías 53. Eu lembro uma vez, estou lembrando uma história agora, uma vez no metrô de São Paulo eu vi 2 menininhos, coisa mais linda, judeus ortodoxos. Aquela experiência foi muito marcante na minha vida. Sabe, com os cachinhos aqui, chapeuzinho preto. Primeira coisa que me chamou a atenção. Limpinho, bonitinho, vestido corretamente. Não era o lixo que querem fazer a nossa juventude. E olha que naquela época que eu vi, nem tinha muito de cultura woke. Hoje a gente olha muitos dos nossos jovens, não estou falando todos, parece que o cara tem que parecer feio, parece que tem que parecer um lixo para estar bom. Para desvirtuar a criação de Deus. E eu lembro, quando eu vi aqueles 2 menininhos, me deu um amor no fundo do meu coração, e eu falei, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa para eles. Na hora, o vagão do metrô lotado. A irmã Paula estava comigo. E os irmãos me conhecem, né? Todo louco, né? Sabe? Todo lango-lango. E comecei, tá lá, eu comigo mesmo. Aí, parou o metrô na estação Armênia. Eu me lembrei, aqui tem muita colônia judaica, eles vão sair. E dito e feito, os 2 menininhos, super educados, não sei o que, saíram. Quando eles passaram do meu lado, eu olhei a cara deles e falei, 1 minuto, eles olharam e falei, na sua casa, leia o profeta Isaías, capítulo 53. E eles foram embora, até meio assustados, todo louco. Irmão, Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas eles têm que ser evangelizados. Deus, no futuro, na grande tribulação, vai trabalhar de uma maneira mais especial com Israel. Mas eles vão ter que crer. E, infelizmente, muitos judeus vão ser mortos nas guerras, nas perseguições, como a gente tem visto. Infelizmente, existe uma raiz de antissemitismo em todo o mundo. Nas universidades. Outro dia eu vi um vídeo aqui no Brasil, numa federal. O rapaz entrou com a camiseta de Israel. Foi duramente chacotado e perseguido. A única coisa que eu acho interessante é o seguinte, se fosse eu e meus amigos, tudo gente boa, meus amigos, assim que a gente visse que os caras foram contra, a gente ia na loja e comprava a camisa da seleção de Israel. Entrava na sala com bandeira e falava, quem é que vai quebrar o pau agora? Porque esses irmãos sabem que eu era bem pecador. Entendeu? Mas você olhava o antissemitismo inexplicável. O que eu estou querendo ensinar para você? Ore por Israel. Jamais participe de amaldiçoar Israel. Quando Israel errar, você fala, olha, o governo errou. Não deveriam ter feito isso. Porque a Bíblia condena isso. Mas eles são a menina dos olhos de Deus. E tem gente que vai ser salva, como Pedro, como João, como Paulo. O nosso Cristo é de nacionalidade judaica. Orai pela paz em Jerusalém. Esse é o nosso papel. Não é ser tolo. Fez errado, mas não amaldiçoe. Ore, Senhor, mostra para eles que estão errados. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Versículo 9. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Aqui ele está falando o seguinte, que Deus vai reverter as coisas. Que os opressores vão ser julgados e os oprimidos vão ser libertos. É isso que Deus está falando. Olha, eu estou cuidando de Jerusalém e vocês eu vou moer. E aconteceu como falou.
Olha a riqueza de Israel hoje. Compara a riqueza de Israel com o Iraque. Compara o poder militar de Israel com o Egito. Dá nem para saída. Entendeu? Isso é fruto da bênção. Isso é fruto do cuidado. É fruto de ser menina dos olhos. O contrário também é verdadeiro. É fruto do país não ter condição de enfrentar. Amém? Versículo 10. Exulta e alegra-te, filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Olha que interessante, aqui eu pergunto, Deus já habitou no meio de Jerusalém? Sim, na figura do Messias. Cumpriu? Cumpriu, porém não cumpriu completamente. Porque o Messias foi morto, ressuscitou e foi levado aos céus. Essa profecia começa a falar não apenas da bênção atual, mas fala do milênio. Jesus vai vir estabelecer seu reino. A capital desse reino vai ser Jerusalém. O trono de Davi vai ser restaurado em Jerusalém. E a partir do trono de Davi, Jesus vai reinar sobre todo mundo. O diabo vai estar preso. Nós vamos estar em corpo glorificado. E aqueles que passaram do julgamento das nações, que foram salvos, lá no finalzinho da grande tribulação, vão estar em corpo físico no milênio. E todos nós vamos estar governando, sendo governados por Jesus. Essa promessa é para esse tempo. Quer ver que barato? Versículo 11. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Eu pergunto, muitas nações servem ao Senhor? Não, assim, de certo modo, sim. Mas não como nesse versículo. Entendeu? Teve o cumprimento parcial. Aonde? Na igreja. Mas falta coisa aqui. E a narrativa continua. Versículo 12. Versículo 12, isso, versículo 12. Então, o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque se levantou da sua santa morada. Irmãos, herdar a terra aqui o que é? É reinar. Esse termo herdar no hebraico é reinar. Eu pergunto, Deus reina hoje sobre Jerusalém? Não, é milênio, é futuro. E olha que interessante, para mostrar o poder da profecia, o poder do decreto. Aqui tem uma das figuras mais fortes do Antigo Testamento. Deus levanta do trono. Quando você vê essa figura, Deus levantou do plano do trono, se segura na cadeira. Isso aqui é uma das figuras mais solenes que tem no Antigo Testamento. Quando Deus fala, levantei do trono, é algo assim que não é comum e tipo assim, é isso aí mesmo. Estou assinando embaixo. É a garantia de que vai haver um reino, que Jesus Cristo, o Messias, vai reinar. As nações vão servir a Deus. De Jerusalém vai ser governado o mundo. Ah, pastor, como que você sabe? Lembra da regra hermenêutica de interpretação bíblica? A Bíblia explica a Bíblia, ok? Não é porque o pastor acha. O pastor não tem que achar nada. O pastor só tem que ler aqui. Vamos abrir mesmo o livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Versículo 20. Diz assim:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Até aqui eu pergunto, hoje as nações fazem isso? Não, elas querem ir para Jerusalém, destruir Jerusalém. Elas querem moer tudo. Elas querem transformar Jerusalém num buraco. Não sei se os irmãos sabem, o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Entendeu? Eles querem aumentar o buraco. Querem acabar. Se Israel não se defender, é riscado do mapa. Nossa, pastor, mas só Zacarias fala isso? Olha que interessante. Lembra que para mim ter uma doutrina bíblica, eu preciso ter pelo menos 2 textos claros, nítidos. Vamos abrir rapidamente livro do profeta Isaías, capítulo 2. Volta um pouco, você vai passar por Salmos. Não, se passar por Salmos você não vai, é antes de Salmos. Isaías, capítulo 2. O pastor ficou meio doidão, que nem lá no metrô em São Paulo. É. Irmãos, deixa eu fazer mais um parêntese, enquanto vocês procuram, porque às vezes, veja, a coisa mais desconfortável que tem é a gente falar da gente mesmo. Mas tem determinados exemplos que só eu passei. Foi esse caso desses 2 hebreus. A turma fala, nossa, o meu pastor é fera, vou falar para vocês. Antes de falar com ele, meu joelho tremia. E eu fiquei bem ansioso, tá? E os irmãos sabem que eu sou falador. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Quando você vai evangelizar, é normal ficar nervoso. Depois, com o tempo, você vai habituando. É assim que funciona. Não pense que o pastor é super-herói. O pastor é um jaguara, né, João? Que precisa da glória de Deus. Amém? Então, vamos ao nosso texto. Isaías, capítulo 2, versículo 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém? Está falando o mesmo assunto? Sim. Já se cumpriu? Não. Lembra, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, todas as etnias. O que é o evangelho do reino? Jesus vai vir e vai reinar. Lembra de Jesus entrando no jumentinho? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Foi a única vez que Jesus aceitou ser chamado de rei. Mas o reino não foi implantado. O reino foi adiado, vai ser implantado após o massacre do Armagedon. Aí Jesus vem, vai estabelecer seu reino. Amém? Tem mais um texto muito legal, Isaías 19. Esse texto é muito legal. E veja, tem uma linha da igreja, os queridos irmãos aliancistas, mestres que eu admiro muito, alguns deles são fontes na minha vida, mas a gente não concorda com tudo.
eles dizem que a igreja substituiu Israel. E que essas profecias se cumprem na igreja. Eu acho que é esticar demais o texto. Eu acho que é forçar o significado do texto que o texto não diz. Amém? Esse texto aqui, veja se tem condição de se cumprir com a igreja. Isaías 19, versículo 23. Naquele dia, haverá estrada entre o Egito e a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Já se cumpriu? Não, vai se cumprir. A leitura natural do texto, se eu pegar o Lúcio, que é um menino inteligente, der esse texto para ele ler, ele vai entender o quê? Que vai ter uma estrada entre o Egito e a Síria, que os assírios vão vir ao Egito, que o Egito vai ir à Síria, os dois juntos vão adorar a Deus, e Israel vai ser o terceiro junto com eles. Olha o que ele vai entender. Precisa explicar? Ou é só ler o texto? Lembra, interpretação literal? Essa promessa não se cumpriu. Ah, mas teve egípcio que foi salvo, sim. Teve assírio que foi salvo, sim. Mas não dessa maneira aqui. Amém? Aplicação principal de hoje. Irmãos, Deus reina, Deus decreta, Deus faz o que Ele quer, segundo o seu bel prazer. Quando Ele te abençoou, é porque Ele é bom. Quando Ele te cercou dos inimigos, é porque Ele é um Deus que protege. E quando Ele te disciplinou, porque é o que você precisa. Existe uma promessa no Novo Testamento. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Existe uma obra para ser feita na minha vida e na sua. Uma obra de edificação. Deus é fiel, Ele vai fazer. Mas essa obra não é só sorvete de chocolate. Essa obra tem dias difíceis. Essa obra tem disciplina, se precisar. Mas essa obra tem o principal, que é a presença de Deus. Espírito Santo sendo um só com o seu Espírito. Amém? A nossa confiança está em Cristo. Vamos orar?